Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um boletim político aqui no nosso canal. Muito bem-vindos, muito obrigada a todos pela sua companhia aqui. E olha só, hoje traremos dois fatos importantes ainda dentro da gestão do governo do Lula. E a gente tem uma notícia bomba aqui, reveladora, porque o Flávio Dino, ele faz um blefe contra o Bolsonaro. E o Lira, ele perde a paciência com o Haddad. Eu vou trazer os detalhes dessas informações aqui para vocês dentro desse boletim. Mas antes, eu quero convidar rapidamente você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação para se manter atualizado das novidades. E não esquece de compartilhar o máximo possível esse vídeo, tudo bem? Bom, gente, olha só, vamos começar aqui com o Lira. Muita gente estranhou, principalmente da direita, quando o Lira disse que iria apoiar o governo do Lula e perceberam que estava rolando talvez uma afinidade entre o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e o atual presidente da República, que é o Lula. Mas parece que na prática não está sendo tão fácil assim para o presidente, não. O Lula está enfrentando sérias resistências no Congresso. E eu vou trazer aqui o Lira, que ele não vai dar mole para o governo Lula, e vocês vão saber junto comigo. Eu quero que vocês avaliem aqui junto comigo essa notícia, porque só para vocês verem, o governo do Lula, eles às vezes falam algumas coisas, e eu sempre falo que quem fala o que quer, escuta o que não quer. E eles, os ministros, né, eles têm muitos episódios que eles falam coisas e depois se arrependem. O governo do Lula, esse ano, ele tá assim, tudo que ele fala, ele volta atrás, fala, volta atrás, fala, volta atrás, né? Foi assim com o empréstimo consignado, foi assim com a taxação dos produtos da China, é assim com vários e vários outros processos. Parece que o governo não se comunica. Eu sinto, assim, uma deficiência nessa parte da comunicação do governo muito grande. E o Haddad, se eles querem a ajuda do Centrão, por que que eles falam dando a entender que o Centrão não é bom, né? Só para vocês entenderem, uma fala do Haddad foi inapropriada. Quem disse isso foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Isso aconteceu na semana passada. Só para vocês verem, eu vou ler um trechinho dessa entrevista para vocês analisarem junto comigo. O ministro da Fazenda declarou em uma entrevista que a Câmara está com muitos poderes, ou seja, o ministro do Lula, o Haddad, disse que a Câmara tem muitos poderes. E ele quer apoio da Câmara. Isso pode ser verdade, mas ele, como ministro, na posição que eles estão com dificuldade, eles não têm que ficar com a boca aberta aí, falando, né, da Câmara, que a Câmara tem poder demais. Porque eles são isso. Não, gente. Se eles estão ali, eles têm que agir com inteligência emocional, inteligência política para poder lidar com os adversários. E não é assim. Então eles falam as coisas e deixam a Câmara muito mais brava do que estava. E isso mostra que o Lira não vai dar folga para o governo, né? Ainda mais com essas falas que eles vêm contra a Câmara, mostrando que a Câmara tem poder, quer centralizar tudo para eles, né? E ele disse o seguinte, que a Câmara está com muitos poderes, mas que não podem ser utilizados para humilhar Senado e Executivo. Olha só a fala do Haddad em meio a uma crise política que estamos vendo o Lula enfrentar no Congresso. O Haddad, nesse momento, traz essa fala polêmica. E ele disse, a Câmara dos Deputados está com muitos poderes, mas eles não podem humilhar o Senado e o Executivo, que é, né, o presidente da República. E o presidente da Câmara rebateu isso. Ele não deixou quieto, não. O Arthur Lira, ele, na declaração, né, do ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, onde ele disse que a Câmara está com muitos poderes, em conversa com o jornalista, o Lira, ele rebateu. Ele disse que achou que foi inapropriada a fala do ministro em uma entrevista. Abre aspas. Não há nenhum desencontro em relação a isso. Portanto, se não houver nenhuma sofreguidão, né, do lado de lá, penso que os deputados e líderes não gostarão. Fecha aspas. Segundo o presidente da Câmara, não há nenhum interesse de sua parte em promover acirramento de ânimos. Abre aspas. A Câmara tratou de dar todo o conforto para esse governo nesse ano. Sem a PEC da transição, o governo não teria a tranquilidade orçamentária que ele tem, o arcabouço fiscal, a inédita reforma tributária e ainda o CARF. Fecha aspas. Jogou mesmo, Arthur Lira jogou na cara dele.
E o Haddad afirmou que a Câmara dos Deputados está com um poder muito grande e que em sua trajetória política em Brasília nunca viu nada parecido, né? Então o chefe da pasta ainda defendeu a necessidade de uma moderação na relação entre os poderes e que a Câmara não pode utilizar esse protagonismo para humilhar o Senado Federal e o Executivo. Abre aspas, olha só exatamente a fala que ele disse, né? A Câmara está com um poder muito grande e não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas estão com muito poder mesmo. Não vi isso em 9 anos que passei aqui entre governo Lula e Dilma. Nunca vi nada parecido. Penso que tem que haver uma moderação, que precisa ser construída, fecha aspas, afirmou Haddad em uma entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, gravado, né, em rede nacional, passou em rede nacional, e isso afetou um pouquinho os ânimos na Câmara. Então o governo, o Lira não vai dar mole para o governo não. E depois dessa ainda, né, então vamos ver qual vai ser a estratégia dos ministros do Lula, já que eles querem falar o que pensa, tudo sem podar, né, sem se imaginar a posição política que eles estão. Então vamos ver como que eles vão conseguir governar dessa forma, né? Não dá para ter conflito, ele tem que saber administrar os conflitos, essa é a minha opinião. E uma outra questão também é o Flávio Dino. O Flávio Dino, ele vem soltando várias pérolas, né, como a gente chama, ele vem falando muitas coisas e apesar dos indícios, não há razões para prender o Bolsonaro agora. Olha só, gente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou suposto envolvimento do ex-presidente Bolsonaro no caso da venda de joias investigado pela Polícia Federal. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele é o Flávio Dino, ele afirmou que apesar de indícios expressivos contra o Jair Bolsonaro, não há razões para uma eventual prisão preventiva do ex-presidente no caso das joias. Pelo menos uma coisa coerente ele disse agora, né? Porque realmente, por mais que seja oposição ou não, você tem que agir conforme a verdade, conforme os fatos, né? Enquanto não há indício suficiente para uma prisão preventiva, por que iria prender ele agora? Muita gente estava comemorando, já falando, já tô com a roupa para prender o Bolsonaro. Mas qual é o motivo? Qual é o fato exato, a prova exata que tem para poder prender, né? Então, Flávio Dino, ele afirmou isso. Não há, né? Não tem como. Abre aspas. É evidente que essa responsabilidade se acha relacionada com o próprio ex-presidente. Não é crível que ache esse comércio inusitado de bens com circulação de valores e não houvesse algum tipo de ciência. Eu diria que indícios múltiplos, consistentes, conduzem nesse momento a um delineamento progressivo de uma responsabilidade que vai além dos assessores por motivos lógicos, fecha aspas, defendeu o ministro em entrevista. E segundo o Dino, a prisão preventiva tem requisitos específicos, entre os quais materialidade de um crime, nesse caso já existe. Em segundo lugar, indícios de autoria, como já mencionei, há indícios de autoria. Porém, há outros requisitos que estão nos artigos 311 e 312 do Código do Processo Penal. E nesse momento, veja, nesse dia que estamos conversando, não vejo ainda razões para essa medida extrema, que seria uma prisão preventiva. Então, o Dino não descartou, no entanto, a possibilidade de uma eventual detenção do Bolsonaro, né, no caso, conforme o andamento das investigações. Então, os ânimos estão fervendo em Brasília, no Congresso. Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando, né? O Flávio Dino fez esse blefe aí contra o Bolsonaro, o Lira perdendo a paciência com o Haddad e com os ministros do Lula. O que vocês estão achando dessa relação entre o governo Lula e o Congresso? Vão comentando aí para mim, esse é o nosso boletim de hoje. Em breve eu volto com mais notícia, então fique ligado.